Hoje é o nosso exame de meio de semestre. Uma chance para você me questionar e me examinar. Tudo bem. Então, antes de olharmos para as perguntas, para o exame de meio de semestre, eu quero discutir brevemente o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Então, ontem, Donald Trump anunciou que haverá uma pausa de 2 semanas a esta guerra e que os Estados Unidos e o Irã se reunirá no Paquistão para negociar um possível cessar-fogo de longo prazo. E o que ele disse, isso é muito importante, é que ele usará o plano iraniano de 10 pontos como uma estrutura para discutir um tratado de paz. E como você pode ver no plano de 10 pontos, na verdade, isso é quase uma rendição completa do EUA ao Irã. O primeiro ponto é que os Estados Unidos garantirá nunca mais atacar o Irã. O Irã terá controle total sobre o Estreito de Hormuz. O Irã pode escolher para enriquecer urânio para seu programa nuclear. Todas as sanções ao Irã serão removidas. Isso é um grande negócio. Remoção de todas as sanções secundárias contra entidades estrangeiras que fazem negócios com o Irã e, de fim de tudo, resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Contra o Irã, fim de tudo, resoluções da Agência Internacional da Energia Atômica, reparações compensatórias por todos os danos que os Estados Unidos e Israel fez ao Irã, retirada das forças de combate dos Dissuan Miwas do Oriente Médio, dando ao Irã o controle sobre o Oriente Médio. Agora, por último, e o mais importante, é que os Estados Unidos também concordarão para acabar com as hostilidades contra todos, proxies do Irã, incluindo o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Então, como você pode ver, isso é, basicamente, uma rendição completa dos UO ao Irã, que nos disse imediatamente que Donald Trump não é sério. Se você entrar em uma loja e negociar com o dono da loja, e você quer vender talvez um livro para o cara, e você está esperando por 100 reais, mas porque é barganha, você acha, talvez eu devesse começar alto, então você diz $1.000. Se você vir $1.000 e o dono da loja disser sim, vá, sim, eu aceito esse acordo. Há algo errado aqui, ok, tudo bem. Então há algo muito errado e há muito pouco chance de que o cessar-fogo se mantenha. E, na verdade, já estamos vendo notícias de que o cessar-fogo está sendo quebrado. Ok. Então há 3 indivíduos no Twitter que fez alguns pontos muito interessantes. Tudo bem. Então, neste tweet, o Sr. Bojack disse que ouça. Se isso é realmente um cessar-fogo, por que os Estados Unidos continuam a enviar porta-aviões, o USS George Bush, para o Oriente Médio? O que eles estão realmente tentando fazer é ganhar tempo, para que as tropas terrestres se preparem para atacar. E aproveite a reta, ok. Então, uma vez que tudo está em posição, então provavelmente o que vai acontecer é que Israel lançará uma bandeira falsa contra os americanos, que justificará um ataque americano contra o Irã, certo? Então esse é um cenário possível. Mas novamente a questão é se isso é realmente um cessar-fogo. Se Donald Trump está realmente decidido à paz, por que ele continua a enviar forças do EUC para o Oriente Médio? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. É o problema. É como o Irã está se defendendo, está usando algo chamado defesa do mosaico, que é dizer que há 31 províncias, e estas são 31 células ou unidades, que são todos responsáveis por sua própria estratégia, um ataque e defesa, o que significa que não há mais um comando centralizado, então não importa. Se você negociar com a liderança do Irã, porque o IRGC, as pessoas que estão lutando, não concordará com um cessar-fogo, porque eles não confiam nos americanos, ou os israelenses. Então aconteça o que acontecer no Paquistão. Não afetará o resultado do campo de batalha. Isso é um problema com a defesa do mosaico. Pense na defesa do mosaico como quase um homem morto,
onde se você matar o Ayatolá dirá ao seu povo para lutar até o fim. Então a defesa do mosaico só chegará ao fim se o Irã for derrotado ou os americanos são derrotados. Essa coisa entra em colapso se houver um cessar-fogo, porque, para que os iranianos implementem um cessar-fogo, eles próprios terão que ir e controlar essas unidades de mosaico nas províncias, que basicamente significa uma guerra civil, ok. Então, é quase impossível. Mesmo se o Irã negociasse um acordo de paz favorável, para o Irã realmente implementar este acordo de paz dentro de suas forças armadas, ok. Esse é o problema. Número 2. Problema número 3 é: os Estados Unidos continuam ter uma ponte aérea para o Oriente Médio. Então, embora haja um cessar-fogo, você tem esse movimento maciço de tropas terrestres dos IMLO, de aviões dos MEWA, de artilharia e tanques dos MEMWAs para o Oriente Médio. Então, se houver realmente uma paz, por que isso está acontecendo? E outra maneira de dizer isso é que os sistemas políticos dos Estados Unidos e o Irã perderam o controle sobre a guerra, uma vez que esses militares começam a lutar. Eles estão determinados a lutar até o fim, ok. Mas, infelizmente, o que isso me diz? O fato de que o Irã está disposto a negociar uma paz. Tratado provavelmente significa que há um cessar-fogo, ou dividir entre a liderança política no Irã e a liderança militar no Irã. Isso vai causar muitos problemas no futuro. Então, talvez, antes do mês passado, parecia que o Irã tinha controle sobre o campo de batalha e o Irã estava ganhando. Mas acho que, com o tempo, o que vai acontecer é que os pescadores vão subir no Irã e o Irã começará a perder a batalha cada vez mais. Como os Estados Unidos e Israel desenvolverá uma estratégia muito mais coerente contra o Irã. Outro grande problema é que, à medida que esta guerra se arrasta, a economia mundial vai sofrer, o que significa que as pessoas não podem mais dirigir seus carros. E o que significa que talvez muitas pessoas também morram de fome. E isso significa que, em última análise, opinião pública ou global se voltará lentamente contra o Irã. Ok, mesmo os aliados mais próximos do Irã, Rússia e China sentirão a tensão desta guerra e talvez até pressionar o Irã a acabar com esta guerra, mas novamente, como discutimos anteriormente, por causa da forma como o Irã estruturou sua defesa militar, é impossível para o Irã acabar com esta guerra, a menos que seja destruído. Ou destruiu os americanos, ok. Então, esta guerra, este cessar-fogo, é apenas um golpe de relações públicas. Isso realmente não levará a nada. Tudo bem. O maior, ponto ok, de contenção é se o Líbano faz ou não parte do Tratado de Paz. Então, os iranianos acreditam que este Tratado de Paz também inclui seus proxies, especificamente o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, mas depois que este Tratado de Paz foi anunciado, Israel lançou mais de 100 ataques em 10 minutos, em todo o Líbano, matando 250 pessoas. Pelo menos 250 pessoas, ok. Então, o Irã é obrigado a defender Hezbollah moralmente. E Israel entende que, se o Irã quebrar o Tratado de Paz, em defesa Hasbara, então a culpa é do Irã. Ok. E os americanos saíram e disseram que, bem, você sabe. Concordamos que o Líbano não fazia parte do acordo. J.D. Van O. Vice-presidente disse, é um mal-entendido legítimo. Pensamos que Hasbara não fazia parte deste acordo, mas os iranianos pensaram que estava tudo bem. Então, este é um mal-entendido, ok, mas isso diz que, os americanos e israelenses não são sérios. Sobre como manter o cessar-fogo, ok, eles já encontraram uma brecha. Tudo bem, ok? Então vamos agora para o exame de meio de semestre. E, como eu disse, vocês dois podem me fazer perguntas. E vou tentar o meu melhor para respondê-las assim. Esta conta do Twitter
Ou este aplicativo fez uma coisa muito legal e, basicamente, analisou todas as mais de 8.000 perguntas e dividiu em algumas categorias principais, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro é, vou olhar para essas perguntas e depois responda tudo bem. E então veremos algumas outras perguntas, certo? Então a primeira pergunta está bem. Eu disse que o Império está em declínio, mas ao mesmo tempo, os Spanish e Midwan poderiam se beneficiar desta guerra. Como faço para reconciliar a contradição? E a resposta é, não é realmente uma contradição. Estados Unidos é extremamente poderoso. É realmente uma questão de quem se beneficia dessas mudanças, então, mesmo que o Império dos Ikajimexra perca controle sobre o Oriente Médio, o americano, nação, ainda poderia exercer controle sobre o México e Canadá, ok. Isso é algo que discutirei mais tarde, ok. Esse é o número 1. Qual é o papel da escatologia? No envio de eventos globais. Como você explica a influência de 6 sociedades? Tudo bem. Então essas são as mesmas perguntas, e Eu vou responder agora tudo bem. Então vamos examinar como tudo isso funciona bem. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a história se move em uma certa direção, ok? É muito complicado, é muito confuso, mas há uma estrutura e um padrão. Há o movimento da história. Ok, uma estrutura e um padrão. Então pense em um rio, ok. Quando você vê uma corrente de rio, você acha que eu não consigo ver nada. É apenas um caos completo, mas se você for capaz de ler o rio, bem, você sabe como o rio está se movendo bem, para que você possa posicionar sua canoa ou caiaque de uma forma que permite que você atravessar suavemente o rio, tudo bem. Então, essa é a ideia. Ok, mas isso é tudo muito caótico. E daí? Então, o que acontece é que existem certos indivíduos, podemos chamá-los de ocultistas, que tentam ler o rio, ou tentar ler padrões históricos na história. E eles criam algo chamado escatologia. Ok, então pense nas estrelas. Quando você tenta ler as estrelas e tentar encontrar o significado das estrelas, chamamos isso de astrologia, certo. Mas quando você tenta ler a história humana e você tenta encontrar um padrão na história humana, podemos chamar isso de escatologia. E a coisa sobre o escatologia é que é uma história. E então você quer que a história dê certo. Então, é tanto uma profecia quanto um plano. Você acha que vai acontecer, mas você também acha que você é obrigado a fazer isso acontecer. Também ok. Então, os ocultistas, essas são pessoas ricas. Eles tentam transformar o movimento caótico da história em uma história que chega ao fim, em que você pode participar. Tudo bem, ok. Então, a partir desses ocultistas, são formadas sociedades secretas. Para entender essa escatologia e também para promover essa escatologia agora, o que acontece é que pessoas poderosas, ok, pessoas poderosas, os ricos e os poderosos, eles se juntam a essas sociedades secretas porque como uma pessoa rica e poderosa, você quer saber como a história se move. Para se posicionar melhor, para proteger seu poder e sua riqueza, ok. É por isso que pessoas muito famosas, eles costumam ter astrólogos para trabalhar para eles. E é por isso pessoas ricas e poderosas se juntam a sociedades secretas, porque eles querem acesso a esses segredos, que lhes diz como fazer melhores investimentos e como ter mais poder político também. Sociedades únicas permitem-lhes criar redes para manter seu poder. Ok, mas o problema é que você precisa que as pessoas realmente mover em direção ao final para impulsionar esta escatologia e essas pessoas que podemos chamar de, agentes. Ok, agentes. E esses agentes, é claro, incluem Donald Trump e Vladimir Putin. Ok. E é assim que o mundo funciona, onde os ocultistas são os que imaginam o mundo e os ricos e poderosos são aqueles que representam o mundo para se beneficiarem, e então eles nomeiam certos agentes, que são como fantoches,
para mover o mundo em uma certa direção? Ok, então, esses agentes são como vetores. Tudo bem, mas há alguns problemas com este sistema. O primeiro problema é que existem diferentes sociedades secretas e eles lutam entre si para alcançar diferentes escatologias. Ok, o outro problema é que os ricos e poderosos muitas vezes mudam sociedades secretas, mudar lealdades a fim de maximizar seus benefícios. Então eles não têm nenhuma lealdade, certo? E então o último problema é que esses agentes, como Donald Trump e Vladimir Putin, eles parecem fantoches, mas eles mesmos acreditam. Eles estão usando essas sociedades secretas para alcançar sua própria visão que é dada a eles por Deus. Ok, então, é um sistema muito complicado. E é por isso, ninguém pensa que é tudo uma grande conspiração, porque cada pessoa está fazendo sua própria parte, subconscientemente para maximizar seu benefício. Ok, então não é um sistema de cima para baixo. É um jogo fluido muito mais dinâmico do que as pessoas. Assumir, ok. Então, este é um mapa que nos ajuda a entender como o mundo funciona e é por isso eu sou capaz de descobrir o que está acontecendo no Oriente Médio, porque se você for capaz de se concentrar na história, ok? A história aqui, você basicamente sabe para onde as pessoas estão indo. Mesmo que você possa não estar ciente de quais são as diferentes sociedades secretas estão fazendo e como os diferentes agentes estão pensando bem, contanto que você seja capaz de descobrir seus cultos. É como eles estão pensando. Você é capaz de descobrir a história que eles querem dizer ao mundo. Você pode basicamente descobrir a direção geral do mundo a longo prazo, ok? Tudo bem, então agora o que eu quero falar é a China. O que é a China e o que a China vai fazer? Tudo bem, então, novamente, vamos voltar à nossa teoria de como o mundo funciona. De como o mundo está estruturado, você tem o império. E então, do império, você tem os mestres do jogo, ok. As pessoas em finanças. Então, eles criam a economia global. Então, isso cria o espaço de regras em ordem real. E então você tem o sistema educacional.